má vontade dos espíritos para convencerem. Visitante. Os espíritos devem ter interesse em fazer prosélitos. Por que não consentem mais do que o fazem nos meios para convencer certas pessoas cuja opinião seria de uma grande influência? Allan Kardec. É que aparentemente no momento eles não têm interesse em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas mesmas o fazem. É pouco lisonjeiro, eu convenho, mas nós não comandamos suas opiniões, pois os espíritos têm um modo de julgar as coisas que não é sempre o nosso. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, enquanto nossa visão está circunscrita pela matéria, limitada pelo círculo estreito no meio do qual nos encontramos, eles abarcam o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, para eles é um instante, assim como a distância, que não é senão um passo. Certos detalhes, que nos parecem de uma importância extrema, para eles são pueris. Em compensação, acham importantes, coisas às quais não compreendemos a importância. Para compreendê-los, é preciso se elevar pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos colocar em sua posição. Não cabe a eles descerem até nós, mas cabe a nós nos elevarmos até eles, e é a isso que nos conduz o estudo e a observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a fatuidade desses pretensos observadores que, nada tendo observado, pretendem colocá-los na berlinda e manobrá-los como marionetes. É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e de difamação que carregam consigo e que está em seu pensamento, se não está em suas palavras. Para estes, os espíritos nada fazem e se inquietam muito pouco com aquilo que eles possam falar ou pensar, porque sua vez chegará. Por isso eu disse que o necessário não é a fé, mas a boa fé. Origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejaria saber, senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas são o resultado de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreendeis a importância da minha pergunta, porque neste último caso poder-se-ia crer que a imaginação não pode ser posta de lado. Allan Kardec. Esta questão, senhor, como disseste, é importante nesse ponto de vista, embora seja difícil admitir-se, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito, se o Espiritismo estivesse baseado sobre o pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade, porque se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas, mas as coisas não se passam assim. Anotai primeiro que essa sequência seria completamente ilógica. Os espíritos são causa e não efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a sua causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de ter visto os efeitos. Não se poderia, pois, conceber o pensamento dos espíritos se não estivessem presentes os efeitos que encontrassem sua explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi assim que esse pensamento surgiu. Quer dizer, não foi uma hipótese imaginada para explicar certos fenômenos. A primeira suposição que se fez deles foi de uma causa inteiramente material. Assim, longe de os espíritos terem sido uma ideia pré-concebida, partiu-se do ponto de vista materialista, o qual, sendo incapaz de tudo explicar,
a própria observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, uma vez que nós sabemos ser essa crença tão velha quanto o mundo. Eis aqui a sequência das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais os ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc. Sem causa ostensiva conhecida, e esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. Até aí, nada autorizava a procurar a causa além da ação de um fluido magnético ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Mas não se tardou em reconhecer, nesses ruídos e nesses movimentos, um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Era o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se pensou primeiro, como eu disse igualmente. Só a experiência poderia se pronunciar, e a experiência demonstrou, por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava, pois, fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela? Foi ela mesma quem respondeu, declarando pertencer à ordem de seres incorpóreos, designados sob o nome de espíritos. A ideia dos espíritos, pois, não pré-existiu nem foi mesmo consecutiva. Em uma palavra, ela não saiu do cérebro, mas foi dada pelos próprios espíritos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, pôde-se ter conversações seguidas e obter esclarecimentos sobre a natureza desses seres, as condições da sua existência, seu papel no mundo visível. Se pudesse interrogar assim os seres do mundo dos infinitamente pequenos, que coisas curiosas não se aprenderia sobre eles. Supondo-se que antes do descobrimento da América existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na sua extremidade europeia fossem notados sinais inteligentes, se poderia concluir que na outra extremidade havia seres inteligentes, procurando se comunicar. Ter-se-ia podido questioná-los, e eles teriam respondido. Adquirir-se-ia assim a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de ser, sem jamais tê-los visto. Ocorre o mesmo nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertências, que nos colocaram na trilha de comunicações mais regulares e mais continuadas. E coisa notável, à medida que os meios mais fáceis de comunicação estão à nossa disposição, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, como o mundo que recupera a palavra renuncia à linguagem dos sinais. Que eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, fora da humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Mas, até que numerosas observações deitaram luz sobre esse assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto, e Deus sabe quantas surgiram. Alguns acreditaram serem os espíritos superiores a tudo, outros não viam neles senão demônios. Foi por suas palavras e seus atos que se pôde julgá-los. Suponhamos que entre os habitantes transatlânticos desconhecidos, dos quais falamos, uns tivessem dito coisas boas, enquanto outros fossem notados pelo cinismo de sua linguagem, ter-se-ia concluído que haveria bons e maus. Foi a isso que se chegou com os espíritos, reconhecendo-se entre eles todos os graus de bondade e de maldade, de ignorância
e de saber. Uma vez sabedores dos seus defeitos e qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o bom do mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como nós fazemos com respeito aos homens. A observação não só nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar seu estado fisiológico. Soube-se pelos próprios espíritos que uns são muito felizes e outros muito infelizes, que eles não são seres à parte, de uma natureza excepcional, mas que são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam sem cessar, e entre eles, cada um pôde reconhecer, por sinais incontestáveis, seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu neste mundo. Pôde-se segui-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que deixaram seus corpos e observar sua situação segundo o gênero de morte e a maneira pela qual viveram sobre a terra. Soube-se, enfim, que não são seres abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra. Eles têm um envoltório, ao qual demos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível em seu estado normal, mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então foi explicado o fenômeno das aparições e dos toques sobre elas. Esse envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que são a mesma coisa, não se despoja senão do envoltório grosseiro, conservando o segundo, como quando nós tiramos uma roupa de cima para conservar apenas a de baixo, como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical e não conserva senão o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito o agente dos diferentes fenômenos por meio do qual ele manifesta sua presença. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo. Vedes e o reconhecereis ainda melhor, quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Meios de comunicação. Visitante. Falastes de meios de comunicação. Poderias dar-me uma ideia deles, porque é difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. Allan Kardec. De bom grado. Todavia, o farei ligeiramente, porque isso exigiria um desenvolvimento muito grande, que encontrareis notadamente em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que vos direi bastará para vos colocar a par do mecanismo e servirá, sobretudo, para compreenderdes melhor algumas experiências às quais poderíeis assistir até vossa iniciação completa. A existência desse envoltório semimaterial, ou perispírito, é já uma chave que explica muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, eles são muito variados e dependem, seja da natureza mais ou menos depurada dos espíritos, seja das disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, aquele que se pode dizer universal, consiste na intuição, quer dizer, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem, mas esse meio é muito pouco apreciável na generalidade dos casos. Há outros mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento basculante de um objeto
uma mesa, por exemplo, que bate o pé. Frequentemente, eles se fazem ouvir na própria substância dos corpos, sem movimento destes. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta ao desenvolvimento de ideias de uma certa extensão. A escrita a substituiu, obtendo-se esta de diferentes maneiras. Primeiro serviu-se, e algumas vezes se usa ainda, de um objeto móvel, como uma pequena prancheta, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta um lápis, cuja ponta repousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, transmitindo-lhe a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. Mas esse objeto não é propriamente falando, senão um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Reconheceu-se depois a inutilidade desse intermediário, que é apenas uma complicação do processo, cujo único mérito é de constatar, de uma maneira material, a independência do médium, que pode escrever tomando ele próprio o lápis. Os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que repercutem, seja no vago do ar, seja no ouvido, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo faz conhecer. Os médiums têm, para esses diferentes meios, aptidões especiais que se prendem ao seu organismo. Temos, assim, os médiums de efeitos físicos, quer dizer, os que estão aptos a produzir fenômenos materiais, como as pancadas, o movimento dos corpos, etc. Os médiums audientes, falantes, videntes, desenhistas, musicistas, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum e se desenvolve pelo exercício. É também a mais preciosa, pois é a que permite comunicações mais frequentes e mais rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Para entendê-las, é preciso inteirar-se da maneira pela qual se opera o fenômeno. O espírito, algumas vezes, age diretamente sobre a mão do médium, a qual imprime um impulso, independentemente da sua vontade, e sem que este tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes, o espírito age sobre o cérebro, seu pensamento atravessa do médium, que então, embora escrevendo de uma maneira involuntária, tem uma consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete que transmite um pensamento que não é o seu e que, todavia, deve compreender. Ainda que neste caso o pensamento do espírito e do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los facilmente. Obtém-se igualmente boas comunicações por esses dois gêneros de médiums. A vantagem dos que são mecânicos é sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. De resto, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe, bem mais que nos meios de execução. Visitante. O procedimento me parece dos mais simples. Ser-me-é possível experimentá-lo eu mesmo? Allan Kardec. Perfeitamente. Eu digo mesmo que, se estiverdes dotado da faculdade medianímica, esse seria o melhor meio de vos convencer, porque não poderíeis duvidar da vossa boa-fé. Só que vos exorto vivamente a não tentar nenhum ensaio antes de ter estudado com atenção. As comunicações de além-túmulo estão cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigo, para aqueles a quem falta a experiência necessária. Ocorre aqui como ao que quisesse fazer manipulações químicas, sem saber química, ocorreria o risco de queimar os dedos. Visitante. Há algum indício pelo qual se possa reconhecer essa aptidão?
Allan Kardec. Até o presente não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos os que se acreditou reconhecer não têm nenhum valor. Ensaiar é o único meio de saber se é dotado. De resto, os médiuns são muito numerosos, e é muito raro que, quando não o sejamos, que não encontremos entre os membros da família e das pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. São encontrados entre os homens e entre as mulheres, as crianças e os velhos, as pessoas que se portam bem e as que estão doentes. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria na permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica quando isso lhe apraz, e não na nossa vontade, do que resulta, em primeiro lugar, que todos os espíritos não podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns, e, em segundo lugar, que todo médium pode perder ou ter suspensa sua faculdade no momento em que menos o espera. Essas poucas palavras bastam para vos mostrar que há todo um estudo a fazer para poder se inteirar das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer-se que todo espírito pode atender ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que encontra. Para que um espírito se comunique, é preciso primeiro que lhe convenha fazê-lo. Em segundo lugar, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Em terceiro lugar, que ele encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza. Em princípio, pode-se comunicar com os espíritos de todas as ordens, com seus parentes e seus amigos, com os espíritos mais elevados, como com os mais vulgares. Mas, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos voluntariamente segundo as circunstâncias, e, sobretudo, em razão de sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pela requisição da primeira pessoa que tem a fantasia de os evocar por um sentimento de curiosidade. Em caso semelhante, eles não se importariam quando vivos, e não fazem mais depois da sua morte. Os espíritos sérios não vêm senão nas reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Eles não se prestam a nenhuma questão de curiosidade, de prova, ou tendo um objetivo fútil, nem a nenhuma experiência. Os espíritos levianos vão por toda parte, mas nas reuniões sérias se calam e se afastam para escutar, como faria um escolar em uma doutra assembleia. Nas reuniões frívolas, eles se divertem, distraem-se com tudo e frequentemente zombam dos assistentes e respondem a todos sem se inquietarem com a verdade. Os espíritos ditos batedores, e geralmente todos aqueles que produzem manifestações físicas, são de uma ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Eles têm uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam mais dessas coisas que nossos sábios de fazerem exibição de força. Se disso têm necessidade, servem-se desses espíritos de ordem inferior, como nós nos servimos de serviçais para o trabalho pesado. Os médiuns interesseiros. Visitante. Antes de se entregarem a um estudo de fôlego, certas pessoas gostariam de ter a certeza de não perderem seu tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido ao preço do dinheiro. Allan Kardec. Naquele que não quer se dar ao trabalho de estudar, há mais de curiosidade que desejo real de se instruir. Ora,
Os espíritos não gostam mais de curiosos que eu próprio. Aliás, a cupidez lhes é sobretudo antipática, e eles não se prestam a nada que possa satisfazê-la. Seria preciso ter deles uma ideia bem errada para crer que os espíritos superiores, como Fénelon, Bossuet, Pascoal, Santo Agostinho, por exemplo, se colocassem às ordens do primeiro que o solicitasse, a tanto por hora. Não, senhor, as comunicações de além-túmulo são uma coisa muito grave e exigem muito respeito para servirem de exibição. Aliás, sabemos que os fenômenos espíritas não se desenrolam como as engrenagens de um mecanismo, uma vez que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se aptidão medianímica, ninguém pode responsabilizar-se de os obter em tal momento dado. Se os incrédulos são levados a suspeitarem da boa-fé dos médiuns em geral, seria bem pior se estes tivessem um estimulante interessante. Poder-se-ia suspeitar, com todo direito, que o médium retribuiria com simulação, porque ele precisaria, antes de tudo, ganhar seu dinheiro. Não somente o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, como repugnaria à razão evocar a peso de ouro os espíritos de pessoas que não são caras, supondo que eles a isso consentissem, o que é mais que duvidoso. Não haveria, em todos os casos, senão espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos meios, e que não mereceriam nenhuma confiança. Estes mesmos ainda, frequentemente, agem com um prazer maldoso, frustrando as combinações e os cálculos dos seus evocadores. A natureza da faculdade mediúnica se opõe, pois, a que ela se torne uma profissão, uma vez que depende de uma vontade estranha ao médium e ela poderia faltar-lhe no momento que dela tivesse necessidade, a menos que ele a supra pela agilidade. Mas, em se admitindo mesmo uma inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se obtenham à vontade, seria um efeito do acaso, se na sessão que se tivesse pago, se produzisse precisamente aquilo que se desejaria para se convencer. Daríeis 100.000 francos a um médium e não o faríeis obter dos espíritos o que estes não quisessem fazer. Essa paga, que desnaturaria a intenção e a transformaria em um violento desejo de lucro, seria mesmo, ao contrário, um motivo para que ele não tivesse sucesso. Se está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos, compreender-se-ia que eles não podem ser solicitados com o pensamento de os usarem para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que tem necessidade de fatos para se convencer, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se quer por eles ser secundado. Mas, se é verdadeiro que a fé não se impõe, não é menos dizer-se que ela não se compra. Visitante. Eu compreendo esse raciocínio sob o ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que dá seu tempo no interesse de seu ideal dele seja indenizado, se isso o impede de trabalhar para viver? Allan Kardec. Em primeiro lugar, é no interesse da causa que ele o faz ou é no seu próprio interesse? Se mudou sua posição, é que não estava satisfeito e que esperava ganhar mais ou ter menos trabalho nesse novo ofício. Não há nenhum devotamento em dar seu tempo quando é para dele tirar proveito. É como se dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Sem ela, eles seriam obrigados a ganharem a vida de outra maneira. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, procuram os meios de vida em seu trabalho normal e não mudam sua posição. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que podem dar-lhe sem prejuízo, e se o tomam de seu lazer ou do seu repouso, espontaneamente,
então são devotados e se os estima e respeita mais por isso. A multiplicidade de médiuns nas famílias, aliás, torna os médiuns profissionais inúteis, mesmo supondo-se que eles oferecem todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Sem o descrédito que se atribui a esse gênero de exploração, do qual me felicito de ter contribuído grandemente, ver-se-ia pulularem os médiuns mercenários e os jornais se cobrirem dos seus anúncios. Ora, para um que tivesse podido ser leal, haveria 100 charlatães, que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam feito maior mal ao espiritismo. Pois como princípio que todos aqueles que veem no espiritismo alguma coisa além de exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação sob qualquer forma ou disfarce que ela se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou esse nome àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam, até na aparência, o que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cupidez. A acusação de tirar um proveito qualquer de sua faculdade seria para eles uma injúria. Concordai, Senhor, inteiramente incrédulo, que sois, que um médium nessas condições faria sobre vós uma outra impressão se tivesseis pago vosso lugar para vê-lo operar, ou mesmo que tivesseis obtido uma entrada de favor, se sabíeis que havia em tudo isso uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo o médium animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado só pela fé e não pelo desejo de ganho, involuntariamente ele se imporia ao vosso respeito, fosse ele o mais humilde proletário, e vos inspiraria mais confiança, porque não teríeis nenhum motivo para suspeitar de sua lealdade. Pois bem, Senhor, encontrareis nessas condições 1000 por 1, e é isso uma das causas que contribuiriam poderosamente para o crédito e a propagação da doutrina, enquanto que se ela não tivesse tido senão intérpretes interesseiros, ela não contraria hoje a 4ª parte dos adeptos que tem. Compreende-se muito bem que os médiuns profissionais são raríssimos, pelo menos na França, que são desconhecidos na maioria dos centros espíritas do país, onde a reputação dos mercenários bastaria para os excluir de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, em razão do descrédito de que seria um objeto e da concorrência de médiuns desinteressados que se encontram por toda parte. Para suprir, seja a faculdade que lhe falta, seja a insuficiência da clientela, há supostos médiuns que usam o jogo de cartas, a clara de ovo, a borra de café, a fim de satisfazer todos os gostos, esperando por esses meios, na falta dos espíritos, atrair aqueles que ainda creem nessas tolices. Se eles não fizessem mal senão a si mesmos, o mal seria insignificante. Contudo, há pessoas que, sem ir mais longe, confundem o abuso com a realidade e depois os mal-intencionados delas se aproveitam para dizer que nisso consiste o espiritismo. Vede, pois, Senhor, que a exploração da mediunidade conduzindo aos abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de a condenar e de a repudiar como auxiliar. Visitante, tudo isso é muito lógico, eu convenho, mas os médiuns desinteressados não estão à disposição dos que os buscam, e não é justo desviá-los do seu trabalho, enquanto que não se teria escrúpulos de procurar aqueles que se fazem pagar, porque se sabe não fazê-los perder seu tempo. Se houvesse médiuns públicos, seria mais fácil para as pessoas que querem se convencer. Allan Kardec. Mas se os médiuns públicos, como os chamais, não oferecem as garantias desejadas, que utilidade podem ter para a convicção?
O inconveniente que assinalais não destrói daqueles bem mais graves a que me referi. Ir-se-ia até eles por mais divertimento ou para tirar a sorte que para se instruir. Aquele que quer seriamente se convencer, encontra cedo ou tarde os meios para isso, se tem perseverança e boa vontade. Mas não é porque assistiu a uma sessão que se convencerá, se para isso não está preparado. Se ela lhe dá uma impressão desfavorável, ficará pior que antes e talvez desanimado de continuar um estudo no qual nada viu de sério. Isso é o que prova a experiência. Mas ao lado das considerações morais, os progressos da ciência espírita nos mostram hoje uma dificuldade material que não supusemos no início, fazendo-nos conhecer melhor as condições sob as quais se produzem as manifestações. Essa dificuldade diz respeito às afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito evocado e o médium. Coloco de lado todo o pensamento de fraude e de mistificação e suponho a mais completa lealdade. Para que um médium profissional pudesse oferecer toda a segurança às pessoas que viessem a consultá-lo, seria preciso que ele possuísse uma faculdade permanente e universal, quer dizer, que pudesse se comunicar facilmente com todos os espíritos e a qualquer momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe fossem pedidas. Ora, isso não ocorre com nenhum médium, não mais nos desinteressados que nos outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, mas que não posso desenvolver aqui, porque não vos estou dando um curso de espiritismo. Eu me limitarei a dizer que as afinidades fluídicas, que são o próprio princípio das faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, e que podem existir no médium para tal espírito e não a tal outro, que sem essas afinidades, cujas nuances são muito diversificadas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que o mais frequentemente a assimilação fluídica entre o espírito e o médium não se estabelece senão com o tempo. É que não ocorre, uma vez em 10, que ela seja completa desde a primeira vez. Como vede, Senhor, a mediunidade está subordinada a leis, de alguma sorte orgânica, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso não seja um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações prendem-se a causas independentes do médium e do espírito. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por espírito de sistema, mas porque os próprios princípios que regem as comunicações com o mundo invisível se opõem à regularidade e à precisão necessárias para aquele que se coloca à disposição do público, e que o desejo de satisfazer a uma clientela pagante conduz ao abuso. Disso não concluo que todos os médiuns interesseiros são charlatães, mas digo que o interesse de ganho conduz ao charlatanismo e autoriza a suposição de fraude se não a justifica. Aquele que quer se convencer deve, antes de tudo, procurar os elementos de sinceridade. Os médiuns e os feiticeiros. Visitante. Desde o instante em que a mediunidade consiste em se colocar em comunicação com as forças ocultas, parece-me que médiuns e feiticeiros são mais ou menos sinônimos. Allan Kardec. Houve em todas as épocas médiuns naturais e inconscientes, que só porque produziam fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Ocorreu o mesmo com a maioria dos sábios que possuíam conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e eles mesmos, frequentemente,
abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí, a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros e a faculdade dos verdadeiros médiuns para estabelecer-lhes a diferença. Mas a maioria dos críticos não se dão a esse trabalho. O Espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, de seus livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que se encontram, de que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que possa depender de alguém, fazer vir à sua vontade e chamado o espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Nisso estão perfeitamente com a verdade, e se antes de atirar pedra ao espiritismo tivessem se dado ao trabalho de dele se inteirar, saberiam que ele diz positivamente que os espíritos não estão ao capricho de ninguém, e que ninguém pode, à vontade, fazê-los vir a contragosto, do que se segue que os médiuns não são feiticeiros. Visitante. Desse modo, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm, à vontade e em público, não seriam, segundo vós, senão hipocrisia? Allan Kardec. Eu não o digo de um modo absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos inferiores que podem se prestar a essas espécies de coisas, e que nelas se divertem. Talvez, tendo já feito em suas vidas o trabalho dos prestidigitadores e também médiuns especialmente propensos a esse gênero de manifestações. Mas o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, embora pouco elevados, venham fazer exibições para divertir os curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que frequentemente é bem difícil distingui-las. Antes de ver nisso a ação dos espíritos, é preciso minuciosas observações e levar em conta seja o caráter e os antecedentes do médium, seja de uma multidão de circunstâncias que só um estudo aprofundado da teoria dos fenômenos espíritas pode levar a apreciar. Anote-se que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade há, é limitado à produção do mesmo fenômeno, com algumas variantes, o que não é de natureza dissipar as dúvidas. Um desinteresse absoluto seria aí a melhor garantia de sinceridade. Quer que seja a realidade desses fenômenos como efeitos medianímicos, eles têm como bom resultado dar notoriedade à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a esse propósito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certo que é necessário ir buscar aí instruções sérias de espiritismo, nem a filosofia da doutrina, mas é um meio de forçar a atenção dos indiferentes e obrigar os mais recalcitrantes a falarem deles. Diversidade nos espíritos. Visitante. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou levianos, eu não me explico, confesso essa diferença. Parece-me que, deixando seu envoltório corporal, eles devem se despojar das imperfeições inerentes à matéria, que a luz deve se fazer para eles sobre todas as verdades que não são ocultas, e que eles devem estar isentos dos preconceitos terrestres. Allan Kardec. Sem dúvida, eles estão livres das imperfeições físicas, quer dizer, das doenças e enfermidades do corpo. Mas as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há os que estão mais ou menos avançados intelectual e moralmente.
Seria um erro crer-se que os espíritos, deixando seu corpo material, são subitamente atingidos pela luz da verdade. Credes, por exemplo, que quando morrerdes não haverá nenhuma diferença entre vosso espírito e o de um selvagem ou de um malfeitor? Se for assim, de que vos serviria ter trabalhado pela vossa instrução e aprimoramento, uma vez que um vadio seria tanto quanto vós depois da morte? O progresso dos espíritos não se realiza senão gradualmente, e algumas vezes, bem lentamente. Entre eles, e isso depende da sua depuração, há os que veem as coisas sob um ponto de vista mais justo que em sua vida física. Outros, ao contrário, têm as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e os mesmos erros, até que o tempo e as novas provas lhes tenham permitido se esclarecerem. Notai bem que isto é um resultado da experiência, porque é assim que eles se apresentam a nós em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que entre os espíritos auge todos os graus de inteligência e de moralidade. Visitante. Mas então, por que os espíritos não são todos perfeitos? Deus, pois, os criou de todas as categorias. Allan Kardec. Igualmente, gostaria de perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão em filosofia. Os espíritos têm todos a mesma origem e a mesma destinação. As diferenças que existem entre eles não constituem espécie distinta, mas diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque são almas dos homens e os homens não são perfeitos. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos porque são a encarnação de espíritos mais ou menos avançados. O mundo corporal e o mundo espiritual se derramam incessantemente um sobre o outro. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao mundo espiritual, e pelo nascimento, o mundo espiritual alimenta a humanidade. A cada nova existência, o espírito realiza um progresso mais ou menos grande, e quando adquire sobre a Terra a soma de conhecimentos e elevação moral que comporta nosso globo, ele o troca para passar a um mundo mais elevado, onde aprende coisas novas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são de alguma sorte o reflexo do mundo corporal. Encontram-se aí os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e falsos sábios, prudentes e estouvados, filósofos, raciocinadores e sistemáticos. Não se tendo desfeito de todos os seus preconceitos, todas as opiniões políticas e religiosas têm aí seus representantes. Cada um fala segundo as suas ideias e o que dizem, frequentemente, não é senão sua opinião pessoal. Eis porque não é preciso acreditar cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Visitante. Se assim é, eu percebo uma grande dificuldade. Nesse conflito de opiniões diversas, como distinguir o erro da verdade? Eu não vejo que os espíritos nos sirvam para grande coisa e tenhamos a ganhar com sua conversação. Allan Kardec. Não servissem os espíritos senão para nos ensinar que há espíritos e que esses espíritos são as almas dos homens, não seria de uma grande importância para todos aqueles que duvidam que têm uma alma e que não sabem que se tornarão depois da morte? Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É então que se aprende a distinguir a verdade da impostura e os meios de afastar os espíritos mentirosos. Acima dessa turba de espíritos inferiores, há os espíritos superiores que não têm em vista senão o bem e que têm por missão conduzir os homens ao bom caminho. Cabe a nós saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos ensinam grandes coisas, mas não credes que o estudo dos outros seja inútil. Para conhecer um povo, é preciso examiná-lo sob todas as suas faces. Disso vós mesmos sois a prova.
pensáveis que bastaria aos espíritos deixarem seu envoltório corporal para se despojarem de suas imperfeições. Ora, foram as comunicações com eles que nos ensinaram o contrário e nos fizeram conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que nos interessa a todos no mais alto grau, uma vez que para lá devemos ir. Quanto aos erros que podem nascer da divergência de opinião entre os espíritos, por si mesmos desaparecem, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, da mesma forma como entre nós, então o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Visitante. Minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras a que se pode submeter os espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios nos deixam na incerteza. Eu compreendo que, não tendo todos o mesmo grau de instrução, não podem tudo saber. Então, qual o peso que pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, se não podemos verificar se tem ou não tem razão? Tem igual valor dirigir-se aos homens ou aos espíritos? Allan Kardec. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que crê nele encontrar um meio fácil de tudo saber, de tudo descobrir, incorre em um grande erro. Os espíritos não estão encarregados de nos trazerem a ciência pronta. Seria, com efeito, muito cômodo se nos bastasse perguntar para sermos esclarecidos, poupando-nos assim o trabalho de pesquisa. Deus quer que trabalhemos, que nosso pensamento se exercite, e será a esse preço que adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm nos livrar dessa necessidade. Eles são o que são, e o espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de saber, por analogia, o que seremos um dia, e não de nos fazer conhecer o que nos deve estar oculto, ou nos revelar as coisas antes do tempo. Os espíritos já não podem ser tidos como ledores de sorte, e quem quer que se iluda de obter deles certos segredos, que se prepare para estranhas decepções por parte dos espíritos zombeteiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação, e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Estudamo-lo para conhecer o estudo das individualidades do mundo invisível, as relações que existem entre elas e nós, sua ação oculta sobre o mundo visível e não pela utilidade material que dele possamos tirar. Sob esse ponto de vista, não há nenhum espírito cujo estudo nos seja inútil, pois aprendemos alguma coisa com todos eles. Suas imperfeições, seus defeitos, sua incapacidade e mesmo sua ignorância são igualmente objetos de observação que nos iniciam no estudo da natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem pelos seus ensinamentos, somos nós que nos instruímos estudando-os, como fazemos quando estudamos os costumes de um povo que desconhecemos. Quanto aos espíritos esclarecidos, eles nos ensinam muito, mas nos limites das coisas possíveis, não precisando perguntar-lhes o que lhes não podem ou não devem nos revelar. É preciso contentar-se com aquilo que nos dizem, pois ir além é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, sempre prontos para responderem a tudo. A experiência nos ensina a discernir o grau de confiança que lhes podemos dar. Utilidade prática das manifestações. Visitante. Partindo da suposição de que a coisa seja constatada e o espiritismo reconhecido como realidade, que utilidade prática isso pode ter? Se até o presente se passou sem ele, parece-me que se poderia ainda passar sem ele e viver mais tranquilamente. Allan Kardec.
O mesmo se poderia dizer das estradas de ferro e do vapor, sem as quais viveu-se muito bem. Se entendeis por utilidade prática os meios de viver bem, de fazer fortuna, de conhecer o futuro, de descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, de recuperar heranças, de se poupar do trabalho das pesquisas, ele não serve para nada. Ele não pode fazer subir nem abaixar a cotação da bolsa, nem ser transformado em ações, nem mesmo fornecer invenções prontas, aptas a serem exploradas. Sob esse ponto de vista, quantas ciências seriam inúteis? Quantas há que não trazem vantagem, comercialmente falando? Os homens se portavam muito bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se soubesse que é a Terra que gira, e não o Sol, antes que fossem calculados os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e uma centena de outras coisas. O camponês, para viver e produzir seu trigo, não tinha necessidade de saber o que é um cometa. Por que, pois, os sábios se entregam a essas pesquisas e quem ousaria dizer que perdem seu tempo? Tudo que serve para erguer um canto do véu ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis da natureza, e o espiritismo nos faz conhecê-la. Ele nos ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível, e as relações que existem entre eles, da mesma forma que a astronomia nos ensina as relações dos astros com a Terra. Ele nos mostra como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Suponhamos que a isso se limite sua utilidade. Já não seria muito útil a revelação de semelhante força, a abstração feita de toda a doutrina moral? Não é nada, pois, que todo um mundo novo se nos revele, se sobretudo o conhecimento desse mundo nos coloca na trilha de uma multidão de problemas, até então insolúveis? Se nos inicia nos ministérios de além-túmulo, que nos interessa um pouco, uma vez que todos, pelo que somos, devemos cedo ou tarde transpor o passo fatal? Mas há uma outra utilidade mais positiva do espiritismo, que é a influência moral que ele exerce pela própria força das coisas. O espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e do seu futuro. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não é preciso perguntar ao espiritismo o que ele pode dar, e nem nele procurar além do seu objetivo providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Seria razoável pretender que a astronomia de nada serve, porque não se pode mais encontrar na influência dos astros o prognóstico do futuro? Da mesma forma que a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo destronou os adivinhos, os feiticeiros e os ledores de sorte. Ele é para a magia o que a astronomia é para a astrologia, a química para a alquimia. Loucura, suicídio, obsessão. Visitante. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como de natureza a perturbarem as faculdades mentais, e por esse motivo acham prudente deter-lhes a divulgação. Allan Kardec. Conheceis o provérbio: quando se quer matar um cão, diz-se que ele está raivoso. Não é, pois, de espantar que os inimigos do espiritismo procurem se apoiar sobre todos os pretextos. Este lhes pareceu apropriado para despertar os temores e as suscetibilidades, tornando-o zelosamente, embora ele caia diante do mais superficial exame. Ouvi, pois, sobre esta loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências,
as artes e a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por princípio um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento danificado, o pensamento é alterado. A loucura, pois, é um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isso é tão verdadeiro que tendes as pessoas que pensam demais e não se tornam loucas, enquanto que outras se tornam sob domínio da menor superexcitação. Havendo uma predisposição à loucura, essa toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naqueles que dele se ocupam, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Um jornal disse, é verdade, que em uma única localidade da América, cujo nome não me recordo, contaram-se 4.000 casos de loucura espírita. Mas sabe-se que entre nossos adversários é uma ideia fixa crerem-se os únicos dotados de razão, e isso é uma mania como as outras. Aos seus olhos, nós somos todos dignos de um manicômio, e por conseguinte, os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser igualmente loucos. Nesse aspecto, os Estados Unidos têm centenas de milhares deles, e todos os outros países do mundo um número bem maior. Esse mau gracejo começou a ser usado depois que se viu esta loucura ganhar as classes mais elevadas da sociedade. Fez-se grande alarde de um exemplo conhecido, de Victor Hennequin, esquecendo-se que antes de se ocupar com o espiritismo, ele tinha já dado provas de excentricidade das ideias. Se as mesas girantes não tivessem acontecido, o que, segundo um jogo de palavras bem espirituoso de nossos adversários, fizeram-lhe girar a cabeça, sua loucura teria tomado outro curso. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito, e vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídios. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. O que em outro produziria uma emoção violenta, o afeta levemente. Ele sabe, aliás, que os sofrimentos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se as suporta sem reclamar, porque será recompensado de acordo com a coragem com a qual as tiver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Por outro lado, ele sabe, pelo que vê nas comunicações com os espíritos, da sorte deplorável daqueles que abreviam voluntariamente seus dias, e esse quadro basta fazê-lo refletir. Por isso, é considerável o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta. Eis aí um dos resultados do espiritismo. Ao número das causas de loucura, é preciso ainda acrescentar o medo, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se acaso o número de vítimas que se fez amedrontando-se imaginações fracas com esse quadro que se esforça em tornar mais assustador por detalhes hediondos? O diabo, disse, não assusta senão as crianças, e é um freio para torná-las sábias. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, e quando elas não têm mais medo, tornam-se piores que antes.
e para esse belo resultado não se conta o número de epilepsias causadas pela comoção de um cérebro delicado. É preciso não confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não se origina de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação de que espíritos malfazejos exercem sobre certos indivíduos, e tem por vezes as aparências da loucura propriamente dita. Essa doença, que é muito frequente independente de qualquer crença no espiritismo, existiu em todos os tempos. Nesse caso, a medicação ordinária é ineficaz e mesmo nociva. O espiritismo, fazendo conhecer essa nova causa de perturbação da saúde, dá ao mesmo tempo o único meio de triunfar sobre ela, agindo não sobre a doença, mas sobre o espírito obsessor. Ele é o remédio e não a causa do mal. Esquecimento do passado. Visitante. Eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se delas não se lembra, porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. Nós não seríamos mais avançados aos 70 anos que aos 10 anos, enquanto que, lembrando nossas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos. Para me servir da comparação que haveis feito do homem sobre a terra com o aluno do colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da 4ª série se ele não lembrasse do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser, de onde se pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência para se renascer sem consciência do que se foi. É uma espécie de nada. Allan Kardec. De questão em questão me conduzireis a vos ministrar um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que fizeste são naturais naquele que nada sabe, ao passo que ele encontra em um estudo sério uma solução bem mais explícita que a que eu possa dar numa explicação sumária, que por si mesma deve provocar incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios decorrem uns dos outros, apoiando-se mutuamente. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado que se liga a outras questões de igual importância e que por isso não farei mais que aflorar aqui. Se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, eu diria que pouco importa para ele saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez o ano anterior. Se alcançando a 4ª série, ele sabe o que se aprende na anterior. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça e sua insubordinação, se esses castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, em se reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Eu digo imoralidade porque se durante uma existência ele se melhorou, se aproveitou as lições das experiências, quando retornar, será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e pelo trabalho terá mais firmeza. Longe de dever a tudo recomeçar, ele possui um fundo cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para progredir mais. A segunda parte da vossa objeção, referente ao aniquilamento do pensamento,
não está melhor alicerçada, porque esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Deixando-a, o espírito recobra a lembrança do seu passado e pode julgar quanto à sua caminhada e do que lhe resta ainda a realizar, de sorte que não há solução de continuidade na vida espiritual que a vida normal do espírito. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência, frequentemente, é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam, pois, se sua duração fosse aumentada com as lembranças dos sofrimentos do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem honesto, mas o deveis talvez aos rudes castigos que haveis suportado por faltas, que atualmente repugnariam a vossa consciência. Ser-vos-ia agradável lembrar de ter sido enforcado por isso? A vergonha não vos perseguiria imaginando que o mundo sabe do mal que haveis feito? Que importa o que haveis podido fazer e o que haveis podido suportar para expiar, se agora sois um homem estimável? Aos olhos do mundo sois um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado importuno, agireis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos não contrair novas dívidas. Assim, quantos homens gostariam de poder, durante a vida, lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos disseram ao fim de sua caminhada, se devesse recomeçar, eu não faria o que fiz. Pois bem, o que eles não podem refazer nessa vida, refarão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, no estado de intuição, as boas resoluções que eles terão tomado. É assim que se cumpre, gradualmente, o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vosso lar mesmo, se encontrem um ser, do qual tendes muitas queixas, que talvez vos arruinou ou desonrou em uma outra existência, e que espírito arrependido vem se encarnar em vosso meio, unir-se a vós pelos laços de família, para reparar o mal que vos fez pelo seu devotamento e sua afeição. Ambos não estaríeis na mais falsa posição se todos os dois vos lembrasseis de vossas inimizades? Ao invés de se apaziguarem, os ódios se eternizariam. Concluí com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. Quereis disso uma prova atual? Que um homem condenado a galeras tome a firme resolução de se tornar honesto, que ocorrerá em sua saída? Será repelido pela sociedade e essa repulsa quase sempre o recoloca no vício. Suponhamos ao contrário que todo mundo ignore seus antecedentes. Ele será bem acolhido, se ele próprio pudesse esquecê-los. Não seria por isso menos honesto e poderia andar de cabeça erguida ao invés de curvá-la sob a vergonha da recordação. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque aí lembram-se de sua existência, precedente como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à sua estada em mundos inferiores, ela não é mais que um sonho mau. Elementos de convicção. Visitante. Eu convenho, Senhor, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas resta sempre a questão das manifestações que não pode ser resolvida senão pelos fatos. Ora, é a realidade desses fatos que muitas pessoas contestam
e não deveis achar espantoso o desejo que se exprime de testemunhá-los. Allan Kardec. Acho isso muito natural. Somente como procuro que sejam proveitosos, explico em que condições convém se colocar para melhor observá-los e, sobretudo, para compreendê-los. Ora, aquele que não quer se colocar nessas condições é porque não tem desejo sério de se esclarecer, e então é inútil perder-se tempo com ele. Compreendereis também, Senhor, que seria estranho que uma filosofia racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica na realidade da causa. Se um é verdadeiro, o outro não pode ser falso, porque onde não houvesse árvore, não se recolheriam frutos. Todo o mundo, é verdade, não pôde constatar os fatos, porque todo o mundo não se colocou nas condições desejadas para os observar, e para isso não se armou da paciência e perseverança necessárias. Mas ocorre aqui, como em todas as ciências, o que uns não fazem, outros o fazem. Todos os dias aceita-se o resultado de cálculos astronômicos sem os ter feito. Qualquer que ela seja, se achais uma filosofia boa, podereis aceitá-la como aceitaríeis uma outra, observando, porém, vossa opinião sobre os caminhos e meios que a ela conduziram, ou, pelo menos, não admitindo-a senão como hipótese até a mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todo mundo. O que convence a alguns não causa nenhuma impressão sobre outros. Por isso, é preciso um pouco de tudo, mas é um erro crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Vi pessoas que os fenômenos mais notáveis não puderam sacudir, e para as quais uma simples resposta escrita triunfou. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais ele é extraordinário, mais parece suspeito, e o pensamento nele procura sempre uma causa vulgar. Se o compreende, mais facilmente é admitido porque tem uma razão de ser. O maravilhoso e o sobrenatural desaparecem. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta entrevista estão longe de serem completas, mas por mais sumárias que sejam, estou persuadido de que vos levarão a refletir, e se as circunstâncias vos testemunharem quaisquer fatos de manifestações, os verei com menos prevenção, porque podereis raciocinar com base. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias sou visitado por pessoas que nada viram e creem tão firmemente como eu apenas pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório e o fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem grande, tão racional, que nela encontram tudo o que pode satisfazer suas aspirações íntimas. Sem o fato das manifestações, de onde concluem que, supondo-se que as manifestações não existissem, a doutrina não seria menos aquela que resolve melhor uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos não disseram que essas ideias tinham germinado no seu cérebro, mas que elas aí estavam confusas? O Espiritismo veio formulá-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um rasgo de luz. Isso explica o número de adeptos que apenas a leitura de O Livro dos Espíritos fez. Acreditais que ela estaria assim se não tivesse passado das mesas girantes e falantes? Visitante. Tendes razão em dizer, Senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica, e eu estava longe de supor as consequências que poderiam surgir de uma coisa que se olhava como simples objeto de curiosidade. Vejo agora quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Allan Kardec. Aqui eu vos detenho, Senhor. Me fazeis muita honra atribuindo-me esse sistema, porque não me pertence.
Ele foi inteiramente deduzido do ensinamento dos espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer os outros compreenderem o que eu próprio compreendo. Eis toda a parte que nele me cabe. Há entre o espiritismo e os outros sistemas filosóficos esta diferença capital. Os últimos são obra de homens mais ou menos esclarecidos, enquanto que naquele que vós me atribuís, não tenho mérito de invenção de um único princípio. Disse, a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, não se dirá. A doutrina de Allan Kardec, e isso é bom, pois que importância teria um nome em uma tão grave questão? O Espiritismo tem auxiliares bem mais preponderantes, perto dos quais não somos senão átomos. Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Rua de Lille, número 7. Visitante. Tendes uma sociedade que se ocupa desses estudos. Ser-me-é possível fazer parte dela? Allan Kardec. Seguramente não para o momento. Se para ser recebido não é necessário ser doutor em espiritismo, é preciso, ao menos, ter sobre esse assunto ideias mais sólidas que as vossas. Como ela não quer ser perturbada em seus estudos, não pode admitir aqueles que lhe viriam fazer perder seu tempo com questões elementares, nem aqueles que, não simpatizando com seus princípios e suas convicções, nela lançariam a desordem com discussões intempestivas ou um espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa em aprofundar os diferentes princípios da ciência espírita e que busca se esclarecer. É o centro para onde convergem as informações de todas as partes do mundo e onde se elaboram e se coordenam as questões relacionadas com o progresso da ciência. Mas não é uma escola, nem um curso de ensinamentos elementares. Mais tarde, quando vossas convicções estiverem formadas pelo estudo, ela verá se poderá vos admitir. Até lá, podereis assistir, quando muito, a uma ou duas sessões como ouvinte, com a condição de nela não fazer nenhuma reflexão de natureza a magoar ninguém, sem o que eu, que aí vos terei introduzido, me exporei à censura da parte dos meus colegas e a parte da sociedade que lhe será fechada para sempre. Vereis aí uma reunião de homens graves e de boa companhia, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e sua posição social, e que não permitiria que aqueles que ela quer admitir se afastem, no que quer que seja, das conveniências. Porque não creiais que ela convida o público e que chama qualquer um para suas sessões, como não faz demonstrações, tendo em vista satisfazer a curiosidade, ela afasta com cuidado os curiosos. Portanto, aqueles que creem aí encontrar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficariam desapontados e melhor fariam se a ela não se apresentassem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples ouvintes, aqueles que lhe são desconhecidos, ou cujas disposições hostis são notórias. Interdição ao Espiritismo. Visitante, eu vos peço uma última questão. O Espiritismo tem inimigos poderosos. Eles não poderiam interditar-lhe a atividade às sociedades e por esse meio deter a sua propagação? Allan Kardec. Isso seria um meio de perder a disputa um pouco mais depressa, porque a violência é o argumento daqueles que nada de bom têm a dizer. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que se dê a esse trabalho. Se o perseguem, é porque o temem, e não se teme senão aquilo que é sério. Se é uma realidade,
ela está, como eu o disse, na natureza, e não se revoga uma lei da natureza como uma penada. Se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um homem, ninguém duvida que, colocando esse homem de lado, põe-se fim às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são um mistério para ninguém. Nada há de secreto, nada de oculto, tudo se passa em pleno dia. Elas estão à disposição de todo mundo, e a usam desde o palácio à mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, mas na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família em seu lar, um indivíduo no silêncio do gabinete, o prisioneiro sob os ferrolhos de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e mesmo sob as barbas dos esbirros? Todavia, admitamos que um governante fosse bastante forte para impedi-los. Impediria seus vizinhos, o mundo inteiro, uma vez que não há um só país, nos 2 continentes, onde não haja médiuns. O espiritismo, aliás, não tem sua origem entre os homens, pois é obra dos espíritos, aos quais não se os podem nem queimar, nem prender. Ele repousa na crença individual e não nas sociedades, que de nenhum modo são necessárias. Se viessem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos os ditariam de novo. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles aos quais não convém disponham-se a vê-lo ao seu lado, ficando perfeitamente livres para não aceitá-lo.